22 de outubro de 2025, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, muito boa tarde, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, hoje 22 de outubro, quartou, vos saúdo. Vocês que me seguem nas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material, de compartilhá-lo, enviar as pessoas para que possamos juntos rezar a partir da palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 12 ao 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, só nos situando sobre a carta aos Romanos que nós estamos acompanhando, a carta aos Romanos é uma das obras teológicas mais profundas de São Paulo apóstolo, né? Então hoje nós acompanhamos o capítulo 6 e nesse capítulo Paulo responde à possível distorção da graça como licença para pecar, né? Então ele mostra que a verdadeira vida cristã ela é marcada por uma transformação real, concreta na vida. Então esse trecho de Romanos 6, do 12 ao 18, que nós ouvimos hoje, trata da libertação do domínio do pecado e também do chamado a viver como servos, né? Ou, se podemos dizer, entre aspas, como escravos da justiça e não do pecado, né? Muito bem, vamos refletir alguns versículos, os mais importantes, né? Olha só, não reine o pecado. No versículo 12, essa frase é expressa, né? Paulo aqui usa uma linguagem de batalha, né? De batalha, de domínio, não reine. Ele trata o pecado como uma espécie de tirano que antes governava o corpo humano, né? Mas os membros do corpo são as partes físicas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então, o corpo, sendo parte do ser humano, se ele está escravizado, ora, por consequência, o ser humano é escravo, né? Então, a salvação em Cristo não é apenas um ato legal, né? Mas é também um ato existencial. A gente só trata a questão dos preceitos de maneira legalista, nós contemplamos a justificação que as obras podem nos obter, mas que se nós olharmos não pela prática, mas pelo amor com que se pratica, aí nós podemos falar em santificação, em santidade, né? Então, o cristão ele é chamado a oferecer tudo o que ele é a Deus, né? O versículo 14 nos diz assim: de fato o pecado não vos dominará,
visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Né? A expressão não estáis debaixo da lei, mas da graça, indica uma mudança de regime espiritual. A lei mosaica mostrava o pecado, tá? Então, isso é ruim? Não. Mas ela não dava o poder para vencê-lo, entendeu? Não basta mostrar. É isso que Paulo quer colocar aqui. Né? O antigo regime, a antiga lei, o antigo povo vivia pela lei, né? Mostrar o pecado, tornar aparente. Mas eficazmente ninguém podia superar o pecado. Nós obtemos isso somente por meio do episódio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Bonito isso, né? É a graça que vem de Jesus Cristo que dá o poder de vencê-lo. Tá? Então nós vemos aqui a libertação do pecado como uma consequência de viver sob a graça que vem de Cristo. E não de viver na prática da lei. Tá? Depois o versículo 15 vai dizer assim: então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? E Paulo diz não, né? Não podemos abusar da graça de Cristo. No fundo é isso que é essa mensagem, né? Depois do versículo 16, ele vai dizer: acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravo, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Né? O que quer dizer? Ele usa uma analogia do mundo romano, né? A escravidão. Todos são servos de algo. Não existe ninguém que não seja servo de alguma coisa. E ele diz assim: ora, se somos do pecado, né, nós seremos levados à morte, que é a consequência de servir ao pecado. Agora, se somos escravos da justiça, pela obediência, nós seremos levados aos frutos da justiça. Né? Então, a liberdade cristã não é independência absoluta, mas é mudança de senhorio. Eu deixo de praticar a lei pela lei para começar a praticá-la com não um olhar nela, mas um olhar em Jesus Cristo. É fazer por amor, né, as coisas, né? No fundo, se a gente for resumir esse texto, quer dizer o quê? Não quer dizer que então você não precisa observar mais nada, então eu estou livre para pecar. Ora, mas o pecado já me escraviza e me tira de Deus. Então, eu não vou... No fundo, é uma mudança assim, de mentalidade. Eu não vou deixar tentar mudar de vida por motivos diversos, mas simplesmente porque ama a Deus. É isso que o texto nos mostra. Né? Depois, no versículo 17 e 18, ele nos mostra a transformação e uma nova obediência. Né? Ele agradece pela mudança operada no coração dos crentes, né? Daqueles que creem em Jesus Cristo. Olha só que bonito. Obedecestes de coração à forma da doutrina. Né? Na tradução litúrgica, ele vai dizer assim: graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, passasses a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Né? Então, isso implica tanto uma nova mentalidade quanto um novo estilo de vida, né? A salvação leva a uma nova identidade. Né? Libertos do pecado, nós somos servos da justiça. Né? Então, é um texto bastante desafiador, né, gente? Porque nós olhamos para nós mesmos e nós vemos ainda em nós tão forte a lei do pecado imperar sobre nossas escolhas. Não é verdade? Somos muito frágeis, né? Mesmo que na consciência ou fora da consciência, os nossos ímpetos, né? As nossas intuições, elas são, né, por causa da natureza decaída, já concupiscentes, já nos levam longe de Deus. Né? Então a gente vê essa palavra de hoje como uma palavra bastante provocativa. Né? Aos poucos nós irmos nos auto-superando, nós irmos amadurecendo, nós percebemos que algumas coisas
precisam ser tiradas e ser superadas, não por elas mesmas, é isso que ele está dizendo, mas porque nós amamos a Jesus, né? Porque nós amamos a Cristo. Então que a palavra de hoje, uma palavra tão bonita, nos ajude, né? A pergunta não é se somos servos, né? Mas de quem nós somos servos. E Paulo nos convida a escolher o caminho da obediência a Deus. E leva a vida, leva a felicidade, tá? Não escolhemos o caminho das nossas escravidões, dos nossos pecados, que leva à morte, leva à frustração, à decepção, né? É uma realidade, uma verdade bastante provocativa para nós, né? Mas que essa palavra nos ajude também a nos avaliar, né? Nos autoavaliar nossa caminhada, como tem sido, o que nós precisamos melhorar, nos edificar como seres humanos, em nossa humanidade, como também no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Enfim, queridos, desejo a vocês uma excelente tarde, né? Um resto de dia cheio da graça de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.